Fala galera, professor Lucas Mateus. Vamos agora resolver a questão de número 98 do nosso simulado do sistema PASSE. Ela diz o seguinte: uma viatura policial com uma sirene de frequência de 8 kHz move-se com velocidade uniforme de 36 km por hora, ou seja, 10 metros por segundo, em direção ao edifício que reflete essas ondas sonoras. Sendo que a velocidade do som no ar é de 320 metros por segundo, a frequência aproximada da sirene ouvida pelo motorista do carro será aproximadamente igual a quanto? Vamos lá. Entenda a situação que nós temos aqui. A viatura tem uma sirene, que vai ser uma fonte sonora, vai emitir um som, esse som vai se propagar até um edifício alto, sofrer uma reflexão e voltar até o ouvido do motorista. Ou seja, essa situação, para que ela aconteça, eu tenho que analisar dois momentos diferentes. E aqui eu tenho um pequeno esqueminha para que você consiga entender isso. Observe. Em um primeiro momento, o que é que nós temos? Nós temos que a viatura, no caso a sirene, é a nossa fonte sonora, e que o prédio alto é o objeto, vai ser o primeiro ouvinte naquela situação. Ele vai ser o primeiro receptor daquela onda. Ela vai sofrer uma reflexão, e em um segundo momento, esse prédio, objeto, passa a ser a fonte e o motorista na minha viatura passa a ser o ouvinte. Tá bom? Vamos lembrar aqui. No efeito Doppler, eu tenho um movimento relativo entre os corpos. Então eu tenho que lembrar que a frequência aparente desse efeito Doppler vai ser igual à frequência emitida vezes a velocidade do som mais ou menos a velocidade do ouvinte, dividido pela velocidade do som, mais ou menos a velocidade da fonte. Professor, como é que eu faço para adotar o sinal de mais e o sinal de menos? Aqui, ó, um esqueminha para você. Adote que a direção da fonte é positiva e a do ouvinte é negativa. Quando você faz isso para o primeiro caso, o que é que nós teremos? Que a frequência aparente vai ser igual à frequência emitida, 8 kHz, vezes a velocidade do som, 320, mais ou menos a velocidade do ouvinte, que aqui é o objeto que ele está parado, então ela vale 0, dividido pela velocidade do som, 320, menos a velocidade da fonte, que é 10 metros por segundo. Por que menos, professor? Porque está indo aqui, ó, para a direita, e aqui para a direita, na direção do ouvinte, é negativo. Quando eu faço essa conta, eu percebo que a frequência aparente que chega aqui no objeto é de 8,26 kHz. Agora, essa frequência aparente de 8,26 kHz vai ser a frequência emitida pelo objeto. Está aqui, ó, que agora virou fonte. Então, na direção da fonte é positivo, na direção contrária à fonte é negativo. A minha frequência aparente que o meu policial vai perceber vai ser igual à frequência emitida pela fonte, que foi a frequência aparente do primeiro caso, vezes a velocidade do som, mais a velocidade do ouvinte, dividido pela velocidade do som. Por quê? Porque aqui nesse meu segundo caso, a minha fonte, que é o prédio, está parado. Então, ó, a minha frequência aparente vai ser igual à frequência aparente do primeiro caso, 8,26, vezes a velocidade do som, 320, mais a velocidade do ouvinte, que vale 10, dividido pela velocidade do som, que também é 320. Quando eu realizar aqui esse cálculo, eu vou encontrar que a minha frequência aparente final é igual a 8,51 kHz. Encontrando aqui, a minha resposta é exatamente na alternativa letra A. Tudo bem, meus amigos? É isso. Até a próxima.